Aô, opa! Tudo bem? Olá, bem-vindos. Era uma vez, né? A gente tem que avisar a galera que tá começando o episódio. Mais um episódio aqui. Sem Classe Podcast. É o terceiro, né? É o terceiro, acho que é o terceiro. Se não for o terceiro, eu tô errado. Mas enfim. Oficial, né? Mas se contar com o primeiro lá de introdução, esse é o quarto. É difícil explicar pra galera, né, que a gente fez um episódio piloto, né? A gente se acha especial. Mas enfim, estamos aqui. Caso vocês não saibam meu nome é Igor. Eu estou aqui com o meu parceiro e meus dois parceiros. Vocês já sabem aí, que já falou aí, é o Henrique. Olá. E tem também o Gerson, o grande Gerson, não o jogador do Flamengo. Não o jogador do Flamengo, a gente não tá nesse naipe ainda. Mais um dia, quem sabe. Mas estamos aqui no episódio. Antes, eu gostaria de lembrar para vocês se inscreverem, dar like, compartilha o vídeo. Eu não gosto desse tipo de frase, porque eu sempre fui a pessoa que era obrigada a fazer isso para os meus canais favoritos, mas enfim, agora é eu, né? Enfim, é hipocrisia. Eu acabava esquecendo dos outros momentos, né? A gente acabou esquecendo de convidar as pessoas a fazer isso. Isso é uma coisa mais incrível. É o youtuber que não gosta de ser youtuber. Mas enfim, estamos aqui para falar um papo que é um pouco parecido, é praticamente a continuação do episódio 2, né? Que foi sobre o podcast, seu crescimento. A gente falou numa questão da quarentena, né? Da maneira que cresceu. E a gente vai falar exatamente sobre a quarentena, mas no caso o que a gente desfrutou para não ficar doido, né, para não ficar maluco, o que a gente assistiu, o que aconteceu na quarentena de interessante, de entretenimento pra gente nessa quarentena, né? O podcast foi um dos motivos, então a gente não vai falar muito sobre ele, mas teve vários, inclusive até na própria internet a gente tem o fenômeno que começou, né, lá bem em cima do início da quarentena, que é o TikTok, né? Vocês podem negar, vocês já viram algum TikTok da época da modinha? Provavelmente alguém da sua escola fez, ou provavelmente alguém já te pediu para fazer, porque diz que dá dinheiro. E foi eu acho que foi a primeira coisa que pintou na quarentena que a galera pilhou, né? E agora, até hoje tá aí, não entendo essa moda. Mas enfim, Henrique, você acha que a gente começou bem a quarentena com esse tipo de moda? Tu diz o BBB? Grande BBB? O BBB também, né? Teve TikTok também. É que assim, né? O BBB, ele já é uma moda, né? Só que o TikTok apareceu do nada, né? Na verdade, o TikTok era o antigo Musical.ly, né? E o BBB também foi uma moda durante um tempo, daí caiu no esquecimento e voltou. E voltou com uma fórmula... E de certa forma o TikTok também, só que voltou com um nome diferente. Só que é até engraçado, né? Porque, e não querendo te interromper, mas o TikTok, ele é um Musical.ly e as pessoas que eram estrelas Musical.ly tiveram que se reinventar, entre aspas. Na verdade não se reinventaram, continuaram a mesma coisa, mas eles dizem que reinventaram o TikTok por causa deles. Mas enfim, deixa assim, né? Essa galera aí que quer inovar, sendo a mesma coisa. E também tem só acrescentar uma coisa que tu falou a respeito do podcast ali. Provavelmente deve estar um card aqui, se tu tá vendo no YouTube, deve ter um card ali que vai te levar pro vídeo anterior, se eu não me engano, que foi onde a gente falou sobre os podcasts, desse boom que teve e tal. E daí, se tu tiver interesse em saber um pouco mais disso, só ouvir esse podcast daí. E daí, sobre essa questão do TikTok, não é uma coisa que eu nunca tive TikTok. Eu nunca usei. A minha irmã é meio viciada, então ela tá sempre assistindo alguma coisa ou tá fazendo algum. E a minha irmã, ela vai fazer 9 anos esse ano. E eu nunca fui muito, assim, de fazer
no máximo assistir alguma coisa que aparecesse no Instagram ali. Agora eu tô olhando mais que daí teve a criação do Reels, né? No Instagram, que é uma cópia do TikTok, né? Que nem o Facebook faz, né? Que o Facebook é mestre em fazer adaptação dessas coisas de empresas que eles não conseguiram comprar, eles pegam e levam pro deles de um jeito diferente. Tipo os stories do Instagram e do Facebook, que é baseado no Snapchat, que eles não conseguiram comprar também. Então, inclusive o Facebook, ele é uma adaptação desde o início, né? Ele já nasceu copiando, né? Ô, Mark, me desculpa, Mark, mas é a verdade, né, Mark? Inclusive Facebook, que é a minha terra, e é que todo mundo adora o Chacrinha, né? Como ele dizia, nada se cria, tudo se copia. Grande Chacrinha. Mas é bom, de início de quarentena, né? Tivemos o TikTok, tivemos junto o BBB. O BBB foi até estranho, né? Porque começou mais ou menos antes do que a gente achava que ia acontecer, que era pô, aquela pandemia inteira, não sei o que, horror, que horror. Né? E aí foi no meio do caminho, tanto que a gente tinha até muita gente que dizia que o lugar mais seguro do Brasil era lá no Projac, né? Porque não tinha ninguém com coronavírus. Lá dos participantes entraram e tiveram sorte, né? Passaram 3 ou 4 meses lá, sem se preocupar do que acontecia aqui fora. Sim. E foi popular por... Pode falar, Henrique. Não, daí só para acrescentar que daí, acho que esse boom do BBB que teve ano passado foi depois da primeira semana, né? Foi na segunda semana de programa, se não me engano. Que foi pelo menos quando eu comecei a acompanhar o do ano passado. É verdade. E ele, para muitas pessoas, né, serviu como uma substituição do futebol, de certa forma. Que, exatamente, como não tinha nenhum esporte acontecendo, o BBB supriu essa necessidade de competição e de assistir algum tipo de jogo. Então, se a gente for ver, ano passado tinha muita gente torcendo e comemorando coisas como se fosse um gol ou uma final de campeonato de algum jogo. Então foi uma coisa bem inédita assim de se acontecer. Pode falar, Gerson. Eu ia dizer só finalizar sobre o TikTok, é que como eu geralmente tô sempre no Face, então eu acabei vendo tipo a migração de algumas pessoas do TikTok. Então tem vídeos inteiros de compilados de TikTok pra lá, onde tipo é pra tentar te fazer rir, ou às vezes é só besta mesmo. Acaba indo tudo parando lá. Eu lembro da melhor frase que eu já ouvi no Facebook, que foi: o pessoal do Twitter disse que não quer vir pro Facebook porque aqui tem um bando de velho. E daí eles responderam que continuem assim. Assim a gente não tem discussão nenhuma, só as piadas de tio do pavê. Aí E sobre Big Brother, é que faz um tempo que, tipo, tinha Big Brothers bons, mas complicados, digamos assim, porque quem lembra da Emily ganhando? E do porquê ela ganhou? Eu não lembro do porquê que ela ganhou, mas eu lembro dela. Por causa do lendário médico Marcos, que teve um relacionamento abusivo com ela dentro do programa e foi expulso. Aí acabou meio que pegando o status de coitadinha por um tempo e no final acabou ficando que acabou ganhando. Naquela época, quem tinha o pay-per-view do Big Brother viu coisas que jamais serão desvistas. Né? Então... Não, desde o tempo do 12, não, eu acho que era 17 ou 16. Já era meio estranho já. Mas, de fato, realmente é uma coisa muito estranha. E o último foi muito bom, porque foi escalando, porque a dupla Babu e Prior, que tipo, foi basicamente o que moveu o Big Brother inteiro. Quando acabou, foi praticamente na finaleira, porque não tinha mais. Agora... Esse último, todo mundo achou, pô, tem VTube, tem Fiuk, agora vai ser o Big Brother. E... Não, não tá. Pode falar, Igor.
Sobre a questão, né, que até o Henrique falou, né, do, tipo, a substituição do futebol, né, o Big Brother ele virou o futebol, e muito, foi até interessante, né, porque na falta de futebol, a ala futebolista da internet inteira, ela foi pro lado do Babu e do Prior, porque, né, assim, a gente se identificou pelo Prior e pelo Babu, porque, pô, os caras adoram futebol, eles falam sobre futebol, e é uma coisa que, assim, sei lá, se eu vou pro Big Brother hoje, eu não vou parar de falar do Grêmio, como ele ruim é, como ele é medíocre. Eu vou parar de falar do Grêmio. Mas enfim, dessa questão assim de pô, eu não vou parar de falar de futebol. A única coisa que eu tenho assim de assunto, e o Babu e o Prior era praticamente a mesma coisa, assim, tirando ter que falar as fofocas que já aconteceram. E isso fez com que a galera pilhasse tanto que houve até uma divisão, né, na internet. Tinha os futebolistas e tinha as fadas sensatas da época da Manu Gavassi, e isso fez com que, pô, nada acontecesse. É muito estranho, porque, tipo assim, no Brasil, naquele momento, nada estava acontecendo. Nada, não estava acontecendo nada. Tipo assim, era o marasmo do marasmo, assim. Até que o presidente começou a fazer umas coisinhas pra nos deixar puto, assim, pra deixar né, agitar um pouquinho a galera. Mas naquele momento não tinha nada. As pessoas se apegaram num nível, assim, entre Babu e Prior contra Manu e eu não sei mais quais as outras. Thelminha e Rafa Kalimann. Inclusive a Thelminha, no final, ela que ganhou, né? E muito por causa que o Babu tinha saído. Se o Babu não tivesse saído, isso seria a Thelma, mas... É porque teve a final antecipada, porque a Manu conseguiu passar direto pra final numa prova, se eu não me engano, que teve. Tipo, se a Manu não tivesse passado, provavelmente a final seria a Thelma, a Manu e o Babu. Foi uma pena. Até hoje eu não superei essa perda, mas isso foi interessante, né? Porque foi o que substituiu, né? E foi engraçado, né? Porque foi uma mobilização estranha, né? Porque nem quando as pessoas que não assistiam começaram a assistir, e isso muito vai também pela fórmula, né? O BBB, ele deixou de ser as pessoas desconhecidas, começou a trazer pessoas que conhecem, pô, o Babu, fez Tim Maia, aquele filme do Lázaro Ramos, O Mundo Cão, aquele do policial que tem um cachorro e tal, também fez novela, fez até o Meu Nome Não É Johnny, ele é aquele policial, ele fez uma parte pequena, mas enfim, pessoas conhecidas, Manu Gavassi, muita novela, e aí fez essa mistura das pessoas conhecidas com as totalmente desconhecidas, e isso foi interessante, fez com que o Big Brother tivesse renascesse, e bem no momento mais bizarro sei lá, da história humana, praticamente, dos mais, e todo mundo acabou focando no Big Brother. Porém, não foi a única coisa, né, que aconteceu, né? No meio desse problema inteiro que tinha da quarentena, a gente acabou descobrindo interesses novos, né, como o próprio podcast. Também teve o interesse de streaming, né, de assistir lives de Twitch. Alguns apresentadores, inclusive da TV, começaram a fazer live, né, na Instagram, no Twitch, na Twitch ou no Facebook, porque não tinha o que fazer, né? E essa é coisa interessante, alguém que produz demais e acaba dizendo que você tem que ficar em casa por alguns meses e não vai ter nada para acontecer, tirando a parte do salário, assim, não tem como receber esses negócios, mas a mente produtiva dessas pessoas, ela não para. Então aconteceu das coisas mais inacreditáveis, por exemplo, o próprio The Noite virando praticamente um talk show de Skype. Teve também shows de live, como aconteceu, sei lá, do Péricles. Muito aconteceu de duplas sertanejas, Bruno e Marrone, a mais icônica live de quarentena. E foi engraçado porque todo mundo começou a ignorar esse negócio, né? Começou a ignorar essa distância e começou a entender que, pô, peraí, aqui na internet até que é legal esses negócios, né? Muita gente acabou voltando a entender qual era o propósito da internet, ou qual era o novo propósito da internet, né?
Sim, foi o grande estouro de muitas coisas e pessoas, tipo, Crack Neto e Denilson no YouTube. Da Atena dizendo, eu agora estou no YouTube. O Desimpedidos de Férias, o Alan Zoca, O Balanzoca estourou de um jeito inacreditável. Pra vocês não Gaules. saibam, o Gaules, ele já tinha estourado, né? Mas assim, ele só aumentou depois da quarentena. Aí, Sim, por causa que agora todo mundo tava em casa, então, tipo, é muito mais pessoas pra assistir. teve até o pequeno fenômeno do Ricardo O'Hara também. Não sei se vocês lembram do Ricardo O'Hara. Alguém lembra aí do Ricardo? Eu não lembro. Ricardo O'Hara é um cara que ele morava no Japão há muito tempo, e aí ele trabalhava para receber e passar o dinheiro para a faculdade da mulher dele, que morava aqui no Brasil. Só que aí quando ela terminou o mestrado, pelo que eu entendi, ela separou dele, e aí ele ficou lá no Japão. E aí, pô, a galera se mobilizou. A galera se mobilizou, começou a assistir os vídeos dele, e aí ele virou um fenômeno. E isso foi lá, o quê? Final de 2019, e aí começou a quarentena, e as pessoas só tinham isso. Era uma novela o O'Hara. E as pessoas assistiam porque ele fazia uns vídeos bem, tipo assim, bem de baixa qualidade mesmo, mais vlog, não sei o quê. E muita gente começou a ver. Ele veio pro Brasil, participou, acho que, do Flow, até um Flow conhecido porque ele ficou bêbado no Flow. E aí a gente começou a reparar que ele não era meio muito bom na cabeça, vamos dizer assim. E aí a gente começou a entender que, tipo, com a internet a gente tinha que acompanhar pessoas. E aí veio pessoas como Rara, pessoas como Xandão, né? Alguns streamers, como o próprio Alan Zoca, reviveram, assim, o pessoal começou a assistir. E também, falando na hora... em reviver, Pode falar, Jorge. eu quase esqueci do Mr. Ben, que voltou com a sequência Mr. Schools e finalmente The Filter. Uma música não tão aguardada quanto a continuação de Sal, que demorou, veio e o pessoal não gostou, mas pelo menos The Filter todo mundo gostou. É interessante também essa questão da música, né? Porque não teve muita... Em questão de movimento, a gente não teve um baita de um álbum, vamos dizer assim, na quarentena. Assim, que foi dizer, pô, esse álbum aí é o melhor de todos, assim. Mas teve bastante movimento. Não teve, tipo, o álbum principal que, tipo, todo mundo gostou, mas dentro de cada estilo tiveram alguns álbuns que saíram de determinados cantores, depende também se tu acompanha determinado cantor ou artista, que pode ter sido muito bom. Por exemplo, tem um cara que eu acompanhava algumas músicas só, e daí ele soltou um álbum no meio da quarentena, que a maioria na verdade eu acho que todas as músicas do álbum dele eu escuto, porque músicas que eu achei muito boas. Tipo, eu não... Tem outras bandas que soltaram música também, se eu não me engano. Eu acho que o Foo Fighters soltou música. Tiveram também eu acho. Teve também alguns cantores de algumas bandas de pagode, alguns cantores solo, acho que o Ferrugem soltou música. Teve também sertanejo, várias músicas que fizeram a quarentena, como a da Rita, do Thierry, a Letícia. E então teve inclusive assim, um fenômeno que é o Brega, né? Que ele chegou até no funk. Teve o álbum do Whindersson, do Lil Indy. O Djonga também. Assim, falando de uma questão de um artista sério, entre aspas. Eu não estou dizendo que o Whindersson não é, mas né, o Lil Indy ainda não é, vamos dizer assim. Ainda não é o que a gente está especulando, vamos dizer assim. Sim, mas o que acabou surpreendendo muita gente desse álbum do Lil Indy, que o Whindersson, todo mundo sabe que muita gente, na verdade, quando escutava algumas músicas, não sabia que era realmente o Whindersson, porque
ele alternou, tem algumas músicas que é mais comédia mesmo, e tem outras que é uma veia mais séria, assim. Então deixa o negócio mais interessante. Por exemplo, Piauí, que é a principal música do álbum, que é uma música muito boa. E, tipo, se tu escuta aquela música, assim, sem saber nada do que o Lil Wayne é o personagem do Whindersson, se tu escuta aquela música, tu não diria que é o Whindersson cantando, porque é totalmente, tipo, desconexa, entre aspas, do que da imagem que ele tem na mídia, de ser um cara engraçado, de ser um humorista. Então é uma coisa que acabou pegando muita gente desprevenida nesse sentido, e também porque algumas músicas dele, na verdade eu acho que boa parte das músicas ali foram músicas que, tipo, por mais que tenha uma veia mais engraçada, ficaram boas. Então, tipo, tem uma coisa que o Igão do Podpah, ele fala que o Whindersson, ele pode pegar, entrar, ser contratado agora por algum time, que ele vai ser no mínimo o... Como é que se chama? Que é o cara que fez mais gols, esqueci agora como é que se chama no futebol. Artilheiro. Isso, que ele vai ser, tipo, no mínimo, o artilheiro do time. Tipo, no mínimo, porque tudo que o Whindersson faz, ele acaba sendo bom, porque ele se dedica e ele realmente faz com interesse o negócio. Então é difícil ter alguma coisa que ele produza que acaba ficando ruim. E, tipo, é muito louco, porque realmente muitas coisas que tu vê o Whindersson dentro ali são coisas que acabam ficando bem boas, assim, bem interessantes mesmo. O filme dele que ele fez lá com o Tirulipa, e esqueci as outras pessoas que estão no filme, mas é um filme que é bem engraçado e tem diversas coisas assim, e é bem louco de se pensar que é de um cara só que tem tanto talento assim. E assim, na hora que tu citou, né, da música, isso é uma coisa estranha, né, que a gente tava pensando, né, que eu tava pensando aqui, que, assim, tirando antes da quarentena, lá para 2019, música era o que movia, é o que move as pessoas praticamente, e isso foi interessante, que quando chegou na quarentena, a música ela continuou movendo, porém de uma maneira interessante, que as pessoas elas decidiram começar a explorar novos ares, né? Começaram a escutar novas músicas. E é interessante porque fora da quarentena, quando assim a gente escuta o nosso tipo de música, a gente escuta o nosso tipo dentro da bolha. Da nossa bolha, né? Você escuta isso e aquilo, mas você não dá um abraço a torcer para ninguém. E é interessante que, tipo, nessa quarentena, todo mundo começou a escutar alguma coisa, né? Começaram a dar mais... Até muito vem por causa do fenômeno que já existia antes e agora só ficou maior, que é o fenômeno dos canais de react. Muito acontece na gringa, que os reacts das pessoas ouvindo música, não sei o quê, e músicas que as pessoas não escutam por causa do seu estilo. E isso refletiu muito na pessoa que nem faz vídeo também, tá escutando mais, por exemplo, rap, trap. Muita gente não conhecia o trap, agora está conhecendo, porque agora tem tempo, agora não... É tipo, pô, já terminei toda a playlist de artista tal, agora tem que começar a escutar outras coisas, né? Inclusive, uma coisa que eu escutei poucas semanas atrás é o álbum novo, entre aspas, do Harry Styles. Eu escutei há pouco tempo, já 3, 4 dias, e é tipo uma coisa que, se eu falo isso num contexto tirando a quarentena, os caras acham, pelo amor de Deus, o cara tá escutando Harry Styles. Mas na quarentena, cara, é o que tem, né? É o que tem pra fazer, é escutar coisa nova, é escutar coisas que tu nunca pensou que ia escutar, ou ler algumas coisas, ver canais. E acho que na quarentena um pouco ela quebrou essa bolha, né? Porque, tipo, tá todo mundo na bolha. Por que tu vai se separar? Não sei se tu concorda com isso, Gerson. Sim, inclusive nos podcasts quebraram as bolhas, porque o número de convidados geralmente era restrito a mais pessoas famosas, ou só, tipo, os amigos. Agora tá, tipo, geral vem aqui, é só pedir, vem. O melhor exemplo foi no Nerdcast, onde acabou indo Elba,
o Elba, a Carol Moraes e o Lierson pra falar de Magic. Tipo, ninguém imaginava que isso ia acontecer no Nerdcast tão cedo. Porque não era a vibe do pessoal. E também teve muito de, tipo, essa questão de collab de canal também. Isso na verdade era uma coisa que eu acho que já tinha bastante, mas tinha diminuído, assim, não era uma coisa que estava tão em alta depois. Daí principalmente com essa questão do TikTok, veio muitos TikTokers, que a gente chama, né? De tipo as casas de TikTok, daí que tem vários que moram juntos e ficam o dia todo produzindo conteúdo ali pro TikTok, danças e etc. E nessa questão que o Gerson falou, realmente, dos podcasts, de quebrar um pouco a bolha, por exemplo, o Flow, que sempre foi dito e visto um pouco como ser um pouco mais politicamente da direita, no meio da quarentena eles estavam conversando com o Boulos ano passado. Tipo, quando que tu imaginaria isso? Ou até o próprio Podpah, que normalmente é uma coisa mais entretenimento, então tu vê eles, provavelmente tu não imagina eles levando pessoas, principalmente em relação da política, ou algumas coisas. O da Cunha, que é um policial, ou o Boulos também, então, tipo, e conversar tanto de coisas importantes, quanto também mostrar o lado humano do cara ali, tá ligado? Tipo, conversar, brincar, zoar. Então isso é uma coisa legal, além de quebrar a bolha, também mostrar o outro lado da pessoa, né? Que é uma coisa muito legal que os podcasts estão mostrando, que é mostrar mais o real. E eu vou até, assim, falando de uma maneira um pouco mais positiva do lado, mas eu não sei se vocês acreditam, pelo menos um pouco, que a quarentena, ela deu uma sensação, tipo, depois se caso acabe, não vai acabar, mas assim, se acabasse, que as pessoas elas estão um pouco mais unidas ou separadas, porque assim, na minha opinião, eu acho que tá um pouco mais unida. Claro, ainda tem os conflitos, mas pelo menos deu para sentir que a gente não tá mais evitando os conflitos por, sei lá, por evitar uma briga, alguma coisa. A gente tá mais ouvindo as pessoas, a gente tá mais tentando entender o que se passa na cabeça do outro, porque a gente tá parado dentro de um quarto, num quarto fechado, não pode sair para lá, não pode sair para cá. O mínimo que a gente pode fazer é pelo menos entender porque a gente tem raiva do outro, né? Mas eu acho que isso ainda é uma minoria. Que, por exemplo, se a maioria estivesse pensando desse jeito, a gente não estaria na situação que a gente está agora de Rio Grande do Sul inteiro tá com a bandeira preta, né? Por exemplo. Então, eu acho que isso ainda é uma questão mais da minoria, de querer entender o outro e se importar. Porque muita gente antes que era talvez um pouco mais fechada para isso, provavelmente pode ter se aberto um pouquinho para escutar e ver outras opiniões, outros pontos de vista. Mas eu não sei, eu não uso muito o Twitter, é bem difícil assim, eu entrar às vezes. Mas muito do que o pessoal fala ali, que eu vejo, por exemplo, em podcast, os caras comentando alguma coisa, que não mudou muita coisa ali, por exemplo, no Twitter. Mas uma diferença que teve é o cancelamento do cancelamento. E dessa militância tão incisiva, que acabou, o pessoal agora começou a perceber que às vezes entra num extremo que não é necessário, assim, tu acaba levando para um lado que não precisa. Então tá diminuindo um pouco isso, a não ser em casos que realmente acaba sendo necessário se falar mais a fundo sobre. Mas em algumas coisas mais superficiais ali acabava tomando uma proporção que não precisava. E o pessoal agora está começando a perceber isso e a mudar um pouco em cima disso. Pode falar, Gerson. O melhor exemplo de quebra da bolha e até mesmo diálogo, só que no caso negativo, o quebra da bolha é Felipe Neto,
que acabou jogando Minecraft no criativo. Gente, quem diria que ele jogaria Minecraft no criativo? Ou até mesmo Minecraft. Ou até mesmo quem diria que ele jogaria Among Us com políticos. Né? Among Us teve até Among Us com rappers também. Foi interessante. Inclusive, isso fez com que mostrasse que um monte de gente que é gamer, né, velho? Tipo, o Neymar, por exemplo. O Neymar já sabia que ele gostava de CS e tal. Mas nessa quarentena, o que ele tinha pra fazer era fazer live, jogar Warzone, jogar CS de novo. E só mostrou que, tanto que quando o Neymar volta pra jogar no negócio da Champions League, e aí teve aquela mini bolha, não igual a bolha da NBA, mas a bolha pro mata-mata da Champions, a maioria das pessoas elas estavam apoiando o Neymar porque estavam se identificando mais com ele por causa da veia gamer dele, vamos dizer assim. Sim. Anitta Gamer também. A Anitta Gamer. A Anitta agora fez uma... prefiro não comentar, eu acho que não é bom, né? Eu também acho que não. Eu nem sei o que vocês estão falando. Se quiser explicar aí, explica aí, que eu tô por fora. Certeza? É sobre a nova tatuagem nela em... Não, deixa assim, deixa longe do YouTube aí. Ok, mas voltando, e um bom exemplo de diálogo foi o Metaforando, que acabou, tipo, inclusive metaforando o fato do Felipe Neto usar criativo. Pois é. Não, e isso que a gente tá falando uma coisa de 2020, porque aconteceu em 2020, mas a gente não ia nem pensar que ia ter outro caso com o Felipe Neto, que agora em 2021, que é ele jogando xadrez e usando cheat. E, inclusive, ele foi banido do jogo de xadrez online. Imagina ser banido de um jogo de xadrez. Não dá pra entender. Nem meu sobrinho conseguiu esse feito ainda. Também porque ele não jogou, mas ele não conseguiu ainda. Tô pensando em aprender pra jogar esse jogo, mas não vou cheatar não, hein, seu cheat. Vai lá, Henrique. O que eu queria levantar um outro assunto, que seria dos filmes e séries que bombaram aí no meio da quarentena. Que eu acho que a principal do ano passado foi a famigerada segunda temporada do The Boys, né? E a gente, né? É meio difícil a gente não falar de alguma coisa. Quando começar, acho que a gente vai ter que começar um quadro pro The Boys, só isso. Que é meio difícil a gente não falar alguma coisa desse universo geek em pelo menos um episódio. Uma vez por episódio. E eu acho que um desses agora caberia agora o The Boys, que foi uma das principais séries mais faladas, eu acho, do ano passado. A segunda temporada dela. E realmente é muito boa a série. E parece que a Netflix está tentando copiar agora, né? Que vai sair uma meio parecida, eu queria entender. Que é acho que é o Destino de Júpiter, um negócio assim. Que é uma série que vai sair também falando sobre super-heróis na Netflix. Mas eu acho que as duas... Pode falar. Não, é que, tipo, a Netflix ela já tinha uma, só que era uma cópia do X-Men, que é o The Umbrella Academy. Que já era uma história adaptada dos quadrinhos, não sei o quê. Que até deu um gás, assim, nessa quarentena, mas aí chegou The Boys, passou o carro inacreditável. E eu acho que daí a outra que, da quarentena, pelo menos até agora, foi a WandaVision, que terminou semana passada. Eu acho que, até o momento, que essas foram as principais séries da quarentena. Eu acho que um fator, assim, que dá pra gente falar, que aí, no caso, já é o fim de 2020, né? Que é o fenômeno Disney Plus, né? Porque ele chega lá, eu acho que 28 de novembro, com recorde de assinatura, com recorde de downloads, e aí a galera já tem, né, só o acervo inteiro do universo Marvel, o acervo inteiro da Disney, dos estúdios da Pixar, da Disney, e ainda lança no fim do ano o filme Soul. Que se vocês não assistiram ainda, assistam, é muito bom. É muito bom. Sensacional. E sem contar que antes já tinha, porque, né, o Disney Plus ele chegou depois aqui no Brasil, mas já tinha o Mandalorian,
que nós assistimos de outras maneiras aí, né? Não vou nem dizer como eu assisti a primeira temporada, mas a gente assistiu. Famoso TORRENT. Mega Fios. E aí acontece que lançou a segunda temporada do Mandalorian, também foi um sucesso, até por causa do que aconteceu no final. E aí fica essa coisa interessante, né? Porque a Disney, ela também já mostrou uma coisa que, por exemplo, na Netflix, a Netflix já anda repensando, que é lançar um seriado inteiro para maratonar ou lançar um episódio por semana. Porque eles já fizeram a experiência do The Last Dance, que é o documentário que, chocou o mundo dos documentários, o documentário do Last Dance, que é o documentário do Chicago Bulls, e mais do Michael Jordan do que o do Chicago Bulls. Mas acho que isso foi o melhor documentário. E ele ganhou um prêmio no passado. Melhor série documental e de história verídica, um negócio assim. Eu acho que o The Last Dance ele vai servir como escola de documentário pro pessoal, porque, tipo assim, depois disso virou uma febre o pessoal lançar documentário de gravações antigas, né? Porque, claro, tinha antes, mas agora, por exemplo, dois dias... Pode falar aí. É que o jeito que foi feito, as transições e ter as falas dos jogadores e de outras pessoas da comissão técnica que fizeram parte lá naquela época, eles falando agora de algumas coisas que aconteceram com eles lá, que aparece no documentário, e depois aí mostrando um pouco ali a partir dessas gravações antigas, do que eles têm a respeito daquilo, mostrando de algumas notícias da época, e depois trazendo a fala dos jogadores sobre o que eles passaram, mostrando a visão deles. Então, esses contrapontos, tá ligado? Eu acho que isso foi uma coisa muito bem feita nesse documentário. Tipo, a direção Sim, e assim, da questão do contraponto, essa série documentário tem bastante, porque, tem entrevista com a Isaiah Thomas falando sobre a questão do Dream Team, e aí tem a rebatida do Magic Johnson, do Larry Bird, tem a rebatida do próprio Jordan, e aí às vezes tu até pega, em alguns momentos, o que o Jordan fala em 2020, vamos dizer assim, é totalmente contrário ao que o Jordan dos anos 90 falava. E a gente fica cacetada, tipo, olha o que esse documentário representa pro que é a imagem do Jordan, né? Que é a imagem do basquete. E assim, tanto que acho que 2 dias ou 3 atrás, tinha lançado o documentário do Notorious Big, que ele é no naipe do The Last Dance, que é um cara que filmou tudo de 95 pra frente. Claro, esses documentários assim, as pessoas já tinham o intuito de mostrar isso no futuro, mas esse jeito visionário de fazer documentário é que é interessante, porque não é tipo, eu vou coletar algumas filmagens aqui e fazer um documentário. Não, eu vou pegar as filmagens que vai tratar daquela história que está sendo filmada. Não que, eu vou pegar como ilustração. E isso acho que foi muito foda. É um pensamento a longo prazo. E, tipo, exato. A própria questão do Kobe aparecendo no The Last Dance foi uma coisa que, tipo, tocou muita gente. E também, o legal foi ter mostrado esses dois lados do Jordan que ninguém conhecia, que pouca gente conhecia, na verdade, né? Esse lado dele mais competitivo, de sempre querer ganhar, que se tu for ver, um pensamento certo para quem é atleta de algum esporte competitivo, que é jogador de algum esporte competitivo. Que é um ótimo exemplo, né? Porque o que vai te motivar a sempre melhorar e sempre conseguir dar teu melhor e sempre conseguir evoluir dentro do esporte é ter essa vontade de querer ser o melhor dentro dele, ou de ter alguma outra motivação para dentro disso. Mas tu tem que ter alguma coisa que te motive para te conseguir realmente dar o teu melhor dentro daquilo. E o Jordan também conseguiu mostrar que, tipo, pelo menos de algumas falas do Kobe ali, da questão de, tipo, muita coisa ele aprendeu com o Jordan.
E daí, essa comparação que ficam falando, tipo, quem que é melhor, Kobe ou Jordan? Qual que é o GOAT? E, tipo, o Kobe fala, muita coisa eu aprendi com ele me ensinou. Então, claro que se pegar algumas imagens minhas jogando e deles e comparar, vão ser iguais ou muito parecidas, porque ele foi meu professor, basicamente. E tanto nessa questão do Kobe, que o Kobe também tem essa questão do Mamba Mentality, a gente percebe que, de certa forma, o Jordan também teve essa mentalidade de sempre querer ganhar, sempre querer ser o melhor, sempre ganhar tudo que for possível ali. E se não conseguiu naquele ano, no outro ano ele vai mostrar que ele merece e vai ganhar e vai, tipo, mostrar para os outros caras, tipo, que eles erraram e tal. E, tipo, é muito interessante isso. Até, assim, lembrando, assim, não queria pode falar, Henrique, acabei de interrompendo. Não, pode falar, eu terminei já. Não, é que assim, nessa questão do documentário, isso mostra, o documentário do Jordan, ele não só é um bom merchandising para dizer assim, tipo, uma boa veículo para fazer a afirmação que o Jordan é o GOAT, não é LeBron, não é Kobe, não é mais ninguém, é ele, né? O documentário praticamente foi montado para mostrar assim, olha, eu sou o cara, né? Os outros eles são, mas eles não são o Jordan, né? E muito mostrou, assim, olhando assim, numa perspectiva de alguém que gosta mais de futebol do que basquete, fez com que um pessoal pirasse no basquete. Porque, tipo assim, porra, se esse é o melhor atleta que já existiu na história do basquete, né? Vamos dizer assim, cada um tem sua opinião. Mas, assim, ele é a representação. Se ele é a representação e, tipo, isso é uma história que aconteceu há uns 23 anos atrás, algum pouco tempo. E aí a gente descobre que, na realidade, se você for pegar a entrevista de todos os jogadores que estavam jogando com ele e descobrir que, na realidade, é a mesma mentalidade, só que o Jordan era um pouco mais zoado, assim, nessa questão de gente, a gente pensa, pô, o basquete é a melhor coisa do mundo. E esses documentários, eles são feitos muito para propaganda do próprio esporte. E até eu gostaria até de fazer uma citação do documentário All or Nothing, do Tottenham, da Inglaterra, que é no estilo que já existe, esse estilo All or Nothing, existe já existe do futebol americano, já teve um do Pep Guardiola quando tá no Manchester United, acho que da temporada 17 e 18, e é tipo, eles gravando a temporada e aí termina, né, aí não sabe o que vai acontecer, porque os caras gravam e não sabe se o time vai conseguir um triplete, vai conseguir ser campeão do mundo, ou vai perder o Mundial na semifinal e vai perder o terceiro lugar pro Al-Ahly. Tô brincando, palmeirense, eu tô foda, aconteceu domingo, tá difícil. Mas assim, essa imprevisibilidade tem no Tottenham, porque assim, o documentário começou no final da temporada que eles tinham sido vice da Champions, aí começa o começo da temporada de 19-20, que, pô, é um horror, porque metade é boa, metade é a quarentena, e aí eles mostram o que foi feito na quarentena, como é que foi para os atletas do nada ter que mudar tudo por causa da quarentena, como é que o futebol voltou, e aí, cara, é muito, muito da hora. Eu até recomendo vocês que têm Amazon procurar All or Nothing do Tottenham, que é praticamente um merchan de o que tem de melhor no futebol. E aí eu gostaria até de passar pro Gerson, né, de como é que foi ser essa situação de quarentena, o que vamos dizer assim, na área do futebol, o que foi feito para que essa paixão continuasse acesa em tempos de quarentena. Depende, qual time? Não, tira o sul da jogada aí que tá difícil. Olha, fizeram uma música pro Ribamar, cuidaram dos seus jogadores, entre aspas, teve um VAR, melhor deixar quieto o VAR, eu ainda tô bravo com o VAR. Ai. Teve Corinthians assim, retrancado, pera, isso também não dá pra falar, tá, Deixa assim, eu falei pra parar de falar do Sul e o trauma continua, né? Aí foda.
Ser torcedor de Inter e do Grêmio é uma coisa inacreditável. Poxa vida, Renato. Mas é incrível. Mas assim, na questão do futebol, eu acho que até dá pra fazer uma pequena comparação, não querendo fazer uma briguinha, mas pô, o basquete ele trata muito melhor o seu produto, né? Porque aqui no futebol o que a gente teve foi voltar ao futebol de uma maneira meio a gente mais tratando por causa do europeu. Como é que é, Henrique? Tipo, aqui no Brasil foi, tem que voltar, então tá, volta. E daí a medida que os caras tomaram foi, não tem torcida, deu, pode voltar a jogar. Basicamente foi isso. Tudo bem esse negócio, só que aí não trouxe uma coisa, porque, por exemplo, na quarentena, quando não tinha futebol, a gente tinha reprise de jogo antigo, tipo, passava lá Inter e Barcelona, Grêmio e, sei lá, Grêmio e Corinthians, Grêmio e Hamburgo, Inter e Boca Juniors, tipo, tá, ok, mas isso aí a gente acha no YouTube, por que você tá passando isso? Tá, vamos passar a final de 2002 aí, ó, Brasil e Alemanha, vamos passar o 7-1, tá, ok, tipo, isso é legal, é interessante, mas não é igual ao que o basquete fez, pô, fazer uma bolha, vamos fazer uma coisa interessante, uma bolha, vamos montar um estilo de playoff, que é o mesmo playoff, mas vamos montar de uma maneira que seja tipo a melhor coisa que aconteceu. Porque não, na minha opinião, se o Brasileirão fosse mata-mata, o que ia ser de audiência assim inacreditável. Tudo bem, eu não tô tirando. Eu não tô tirando assim. Como é que é? Uma bolha na Disney. A bolha na Disney, vou tirar uma bolha no Hop Harry. Beto Carreiro. Diga, Henrique. Não, que nessa questão da bolha da NBA, não foi, eu acho que só por uma questão de promoção, mas também por uma questão de proteção principalmente dos jogadores, né, que é o principal ali do esporte, basicamente. Que não foi acho que a mesma coisa que a gente pôde perceber, pelo menos aqui no Brasil, na situação do futebol. Por isso que eu tive aquela fala ali antes, que basicamente a única coisa que eles fizeram foi tirar as torcidas. Tá, tudo bem, tu protegeu o resto das pessoas, mas os jogadores ali, que é o principal, que é o que faz acontecer o negócio, tava largado, tanto que tiveram casos que quase todo o time com casos positivos de Covid. E na NBA tiveram poucos, pelo menos, tipo, antes da bolha tiveram poucos, e dentro da bolha teve quase nenhum, eu acho. E se teve, foi de algum jogador que saiu e depois voltou pra bolha. E teve sempre esse cuidado de, tipo, não entra ninguém lá, só entra quem for permitido. Se algum jogador tiver que sair por alguma questão familiar, etc., quando ele voltar, ele vai ter que ficar 15 dias isolado lá, fazer o teste, esperar sair o resultado para ver se tá tudo certo, para daí ele voltar a treinar e poder ir nos jogos. Porque senão ele não poderia. Ele ficaria lá separado até ficar bem. E era teste quase todo dia. Na verdade, era teste todo dia, mais de uma vez por dia, às vezes. Então, era um cuidado bem alto que se estava tendo em relação a isso. E por mais que também tivesse todo mundo testado lá, todo mundo legal, ainda tinha muita gente que ficava lá de máscara, principalmente os técnicos. Sendo que não precisava, mas eles faziam isso por uma questão de conscientização da população, de quem estivesse assistindo. Porque é uma coisa importante, porque a pessoa que está vendo ali, ela vai acabar pegando tu como exemplo para agir daquela forma. Então, foi uma coisa inteligente que eles fizeram. E que não foi uma mesma preocupação que a gente pôde perceber do lado do futebol. O futebol... Pode falar, já. É que eu ia dizer exatamente sobre o fato de que tu provavelmente vai saber mais. Teve um jogo, acho que do Fluminense, que o resultado do exame só saiu tipo um pouquinho depois do jogo quase começar, e daí os árbitros estavam tipo, não vai começar enquanto não sair o resultado, e quando saiu, tipo, a maioria do outro time tava com Covid. Aí também teve o caso
o grandíssimo caso de Corinthians e Bragantino, onde tinha 10 atletas do Corinthians com Covid e jogaram mesmo assim. Perderam, mas estavam com Covid. Mas assim, você tá falando disso na 35ª, 36ª rodada, chegando perto de... Pô, e todo domingo e quarta-feira tinha jogo, e chegando perto de um final de campeonato decisivo, onde o Bragantino ia jogar contra o Inter, e o Bragantino foi o time que jogou contra um time de corona, aí vai jogar com um time que é líder. Só de pensar, sabe, dá um medo, mas ainda bem que acabou bem. Mas é isso que tá, o futebol, no quesito Brasil, ainda bem que acabou. E daí agora, não sei se tem algum outro sistema mais alguma coisa a falar a respeito disso. Porque senão eu diria sobre o pequeno boom dos esportes que começou a ter, porque nunca foi tão aclamado e tão visualizado tanto a LBFF quanto alguns campeonatos de LoL e CS, provavelmente por causa da quarentena. O Free Fire também dá pra dizer que é um fenômeno, né? O Free Fire ele é um fenômeno a parte da quarentena também. Sim, e eu acho que boa parte disso, principalmente pro CS, acho que foi por culpa, entre aspas, do Gaules. E para quem não conhece, ele é um streamer da Twitch em que ele transmite campeonatos de CS. E ele narra, mas de uma maneira diferente. E ele no início de 2019, eu acho, ou final de 2018, ele começou a fazer streams na Twitch, e atualmente ele é o maior do Brasil e um dos 5 maiores do mundo, sendo o único de língua portuguesa. Só isso, tá ligado? E o cara começou há uns 2 anos, 2, 3 anos. Então, e boa parte desse boom que se teve, né, em relação aos esportes, que nem o Jefferson falou, acho que se deve muito a mérito dele. E também de vários outros streamers, jogadores, e até mesmo das próprias empresas dos jogos. Então... a gente não pode esquecer que 2020 foi o ano que saiu o grande esperado The Last of Us Part 2. Apesar das controvérsias, é um jogo espetacular, seu gamer chorão. Mas enfim... Se não tivesse... Se o The Last of Us não tivesse ganhado o melhor jogo do ano, ia ser roubado. Porque, a direção de arte, a direção no geral, a fotografia do filme, a história, o jeito que tudo se conecta, a gameplay, o jogo é incrível, velho. Mentiza é vilão, ele é ruim, vai te fuder, rapaz. Só bala ovo da Xbox que nem os caras do Xbox 1000 grau pra falar que é ruim. Porque, desculpa, mas não tem como falar que esse jogo é ruim. E teve também a decepção do Cyberpunk, mas eu ainda acho que é um bom jogo. Eu só não acho que eles otimizaram direito. Verdade. E também o Free Fire ter o estouro vem muito das mãos, de Nobru, que faz parte do time da Fluxo, que tá lá, mas eu sou time Fúria. E tem o Piozinho. E também tem, assim, que a gente pode citar, que é o próprio futebol. Os jogadores de futebol que, por exemplo, eu tava vendo lá no meio da quarentena, o Bruno Henrique, do Flamengo, tava divulgando o próprio torneio. Só isso. Ele com os guri, não sei o quê. E cara, jogador de futebol, como eu disse, já é um gamer, assim, enrustido. Não se sabe se joga ou não, nunca se sabe. Né, teve a questão do Neymar, mas o Free Fire, aqui no Brasil, o Free Fire ele estourou por causa disso, porque era o jogo prático, todo mundo sabia jogar, quer dizer, todo mundo, não tem como você não saber jogar Free Fire, mas todo mundo tinha o que fazer, até o próprio Alok joga, e aí fica essa situação bastante interessante, que até o alto grau, vamos dizer assim, das pessoas estavam jogando. É que, além de ser um jogo simples, ele também é um jogo leve, que permite que ele rode em qualquer celular, né? Então isso foi roda no J5, no meu J5 às vezes ele peida, mas ok. O meu também, mas
Mas roda, tá ligado? Tipo, roda em Samsung Pocket, dá pra te jogar. Então, tipo, isso é uma coisa muito legal, por isso que ele teve esse boom tão grande. Porque ele meio que universalizou o acesso aos jogos, de certa forma. Então, se tu e com a fórmula mais popular, né, que é Battle Royale. Pô, a gente tá falando de Free Fire, mas tem também um outro fenômeno que é o Warzone. Meu amigo... Fortnite. Verdade. Se o cara tem um Fortnite, PlayStation 4... Minecraft. Minecraft também? Sim, Minecraft também. de tiro. Sim, teve o Minecraft Dungeon. Citou. É que Fortnite pra mim é Minecraft de tiro. Mas sim, Minecraft Dungeon. Muita coisa, tem o renascimento disso, renascimento do Minecraft, muito por causa da rivalidade que tinha nos games no momento, todo mundo começou a ter um revival do Minecraft, que foi muito legal, até porque as pessoas que jogavam Minecraft lá em 2011, 2009, agora somos nós, né? Então a gente é saudosista e vai abraçar até a morte Minecraft. E também teve o jogo que saiu, se não me engano, que saiu ano passado, que foi o Fall Guys. E também foi um baita fenômeno, que é um jogo com uma proposta bem diferente da habitual, ainda mais dentro da temática de Battle Royale. Que é um jogo bem diferente. O Among Us também. O Among Us, ele veio, tipo assim, é engraçado que o Fall Guys, ele deu a fama, e aí o Among Us, que já existia, estourou subitamente. O Among Us é desde 2011, né, parece. Não, eu já jogava Among Us antes até da gente pensar que a gente, sei lá, que o Brasil ia ser hexa, sabe? A gente já sabia, já tava irritado com o Gabriel Jesus lá em 2018, mas eu tava jogando Among Us. Sim, então é um jogo que sempre tá há bastante tempo no mercado, mas que só foi levado pro grande público, assim, pra mídia e fazer o sucesso ano passado. E, tipo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Teve alguma coisa, além do que tu citou ali antes, Igor, de ouvir o disco do Harry Styles? Eu escutei também o Bluesman, do Baco Show do Blues, que inclusive eu demorei, porque lançou em 2018. Eu cheguei até a escutar o álbum do Djonga, porque eu tinha escutado os outros, só que é aquela coisa, eu não sou um grande apreciador, assim, do estilo, eu só escuto de vez em quando e acho legal. Mas eu comecei a escutar jazz, Miles Davis, eu fico pensando, cara, que coisa chata, né? Mas não, jazz é muito bom. Jazz não é chato, não. Você que é. Mas, enfim. O Cowboy Bebop me ensinou isso. Daí a pergunta que eu queria fazer pra vocês é que se teve alguma coisa que vocês descobriram na quarentena que antes vocês talvez tivessem um certo preconceito, e daí durante a quarentena vocês se abriram mais ali, foram assistir, ou ouvir, ou fazer alguma coisa lá, ou alguma outra coisa que vocês sempre tiveram curiosidade, e daí agora na quarentena, tipo, não tem nada pra fazer, então vamos ali ver mesmo, já que eu já tava com vontade. Teve alguma coisa assim? Eu comecei a escutar de verdade, prestando atenção na letra, na música do Bob Dylan, porque eu sempre achava o Bob Dylan um cantor medíocre, porque ele tem uma voz diferente dos outros. E aí eu comecei a escutar Bob Dylan e, pelo amor de Deus, o cara... É por isso que ele ganhou o prêmio Nobel da literatura. Inacreditável aquele cara. E tu, No Gerson? meu caso, é que eu assistia gameplays, mas geralmente era de jogos divertidos, assim, mais pra cima. Só que eu nunca tinha visto de Among Us, Free Fire e jogos de terror. Jogos de terror, obviamente, porque eu já pensei uma vez em gravar eu jogando, só que daí eu joguei a primeira edição de Bending Tank Machine, o primeiro capítulo. Eu me assustei com aquilo. E pensei, não dá. Aí, tipo, eu comecei a assistir o Mr. Guinness, por causa que ele fazia parte junto com o Corey dos Vigilantes. Eu comecei a assistir vídeos de terror dele. Também comecei a assistir Play Guima e Eric Carr. O Eric Carr conseguiu jogar até com o Celso Portiolli Among Us. O Celso Portiolli gamer aí, você esperava isso?
Acho que nunca. E no meu caso, uma coisa que eu descobri no meio da quarentena, entre aspas, foi o cubo mágico. Mágico? Que eu peguei, primeiro saiu um documentário na Netflix, né? E daí vai sair esse documentário, interessante. Quando saiu eu assisti, achei muito tri. Eu já fiquei com essa vontadezinha. Daí depois, mais pra frente, eu peguei, achei um cubo baratinho pra comprar, vamos ver, né? Eu comprei, só que era um cubo bem bosta. Então foi bem foda, assim, de aprender algumas coisas. Cubo do Power Rangers. Tipo isso. Era um negócio bem foda, assim. E, tipo, daí depois eu ganhei um cubo melhor de Natal da minha cunhada. E daí eu aprendi mais sobre como é que funciona o cubo e fui mexendo mais. E é uma coisa que eu uso muito para aliviar meu estresse, para distrair, ou até mesmo quando tô entediado. Então é uma coisa que eu peguei muito gosto e que descobri no meio da quarentena, assim. Então, que é uma coisa que provavelmente, se não tivesse tido a quarentena, talvez fosse uma coisa que eu nunca prestasse atenção. O cubo mágico é muito bom. Eu só não gosto quando o cubo mágico tem roxo e azul. Aí eu não sei o que é roxo e o que é azul. É fazer o quê? Vira de daltônico é foda. Eu tô rindo com respeito. Com respeito, eu espero. Também, com respeito. Mas eu acho que é isso, né, rapaziada? Tem mais alguma coisa para vocês falarem? Mais algo a ponderar? Acho que não. Acho que era isso que a gente também acho que não. Então é isso, gente. Lembrando, se inscreve, dá like, compartilha. Se quiser ouvir pelo Spotify, escute. Tenha bom fim de semana, né? Porque a gente vai lançar esse episódio na sexta-feira, né? Cuidado aí. Bom Shabat para quem é judeu ou hebreu, né? Vocês que conhecem, vocês que escolhem o termo. Mas enfim, até lá. Falou, até a semana que vem. E se vocês têm alguma sugestão, escrevam nos comentários. Só não xinga que aqui é respeito, por favor. Por favor, gente. Dúvidas? Acham que a gente esqueceu alguma coisa, tipo Caneta Azul ou 2020 em uma música? É só comentar. Caramba, por quê? Por que lembraste? E, então acho que é isso, né? Até o próximo episódio. E falou. Comam mais vegetais e falou. Valeu, falou, escutem.